que estás no céu. Todos acharam, diz amém? Amém. Graças a Deus, louvado seja Deus. Leamos a palavra do Senhor que diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vamos dar uma recapitulada. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor que estás no céu, Pai, está aqui tua palavra, meu Deus, a que acabou de ser lida, meu Deus. Pai amado, Pai querido, aleluia, eu preciso da tua ajuda, Pai. Eu preciso, meu Deus, meu Pai, do teu auxílio para ministrar a tua palavra, reconhecendo, meu Deus, a responsabilidade, meu Deus. O Senhor venha falar, meu Deus, meu Pai, em cada coração. O Senhor venha, meu Deus, a tocar, meu Deus, meu Pai, a revelar essa palavra, meu Pai, na tábua, meu Pai, do coração da tua igreja. Fala conosco, meu Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Poderia sentar e louva o Senhor, que as palmas bem alegres para Jesus. Oh Deus, aleluia, salve Deus, glória a Deus. A palavra de Deus, glória a Deus, nessa noite, venha falar conosco a respeito, glória a Deus, aleluia, do 13º rei de Israel. Glória a Deus, aleluia. Tido dentro, glória a Deus, do segmento bíblico, glória a Deus, aleluia, como os maiores reis que já teve na cidade de Judá. O homem, glória a Deus, aleluia, que durante um período de 100 anos foi o único rei que andou na presença de Deus. O homem, glória a Deus, aleluia, qual herdou o reino de seu pai Acaz na idade de 25 anos. Glória a Deus, aleluia. E quando ele pegou o reino de Judá, o reino estava destruído. A partir do capítulo 18, nós começamos a ver a história desse homem, por nome de Ezequias. Quando ele pegou, assumiu, glória a Deus, aleluia, o reino da mão do teu pai Acaz. O seu pai é um homem que andou fora do caminho de Deus, a qual fez abominações aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando ele assumiu o reino, quando assumiu o trono do teu pai, ele, glória a Deus, aleluia, se levantou para consertar a casa de Deus. Ele viu, ele tinha no coração dele que o pai dele estava errado, estava vivendo de maneira que não estava agradando a Deus. O povo estava se corrompendo diante de Deus. O povo estava, glória a Deus, se curvando diante de outros deuses, diante de uma estátua qual foi levantada no deserto, quando o povo, glória a Deus, aleluia, tinha se pecado contra Deus, e que Deus tinha, glória a Deus, aleluia, enviado serpentes para morder o povo. De repente, a palavra de Deus fala que foi feita uma estátua, com a mesma forma daquelas cobras, aquela estátua, glória a Deus, aleluia, consumiu aquelas cobras, e aquela estátua ficou ali. E de repente aquele povo começou a adorar aquela estátua. E Ezequias, vindo aquilo, glória a Deus, aleluia, não se conformou com aquilo e despedaçou aquela estátua, porque viu que fazia mal aos olhos de Deus. O homem, glória a Deus, que começou bem, o homem que andou em retidão, e Deus se agradava da forma que ele vivia diante do Senhor. Aleluia. Deus, glória a Deus, aleluia, tinha um coração próximo de Ezequias, porque ele andava em retidão aos caminhos do Senhor. Ele derrubou do reino de Judá as coisas que desagradavam a Deus, as coisas, glória a Deus, no dia a dia que o povo estava fazendo. Ele foi a cada dia derrubando e tirando do meio do povo de Judá. Glória a Deus, aleluia. E Deus andou com ele. E quando ele estava andando com Deus, Deus andou com ele. Só que nada às vezes dura para sempre. É o mal não somente na vida de Ezequias, muitas das vezes na vida do ser humano, na vida do crente. Ezequias começou muito bem. Ezequias era um servo de Deus. Ezequias mudou a história de Judá diante do Senhor. Mas com o passar do tempo, a palavra de Deus fala, glória a Deus, aleluia, que Ezequias,
ele começou a andar fora dos caminhos do Senhor. Mas onde é que está escrito na Bíblia que fala isso, irmão? A palavra de Deus fala, glória a Deus, aleluia, que passou certo tempo, de repente Ezequias adoeceu e foi parar no leito de enfermidade. De uma doença, glória a Deus, com as chagas a tomou de conta do corpo de Ezequias. E de repente, glória a Deus, aleluia, Deus enviou um profeta, o nome de Isaías, filho de Amós, para ir de encontro a Ezequias. E encontro aquele, glória a Deus, aquele rei, a qual outrora andou no caminho de Deus, a qual outrora fez a vontade do Senhor, mas de repente começou a se corromper. De repente, glória a Deus, aleluia, ele deixou o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, o Espírito de Deus afastar dele. E onde é que fala isso? No momento que Isaías chega de frente com Ezequias, glória a Deus, aleluia, então o recado que Deus mandou passar para ele: arruma a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Como é que nós arrumamos uma casa? É quando uma casa está bagunçada. Deus não manda ninguém arrumar a casa se a casa estiver, glória a Deus, arrumada. Então o rei Ezequias estava vivendo de uma forma que não estava agradando a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Isaías recebeu um recado. Não é fácil, irmão, glória a Deus, aleluia, um profeta recebeu um recado desse, né? E passar um recado desse para o rei. Não é fácil, irmão, glória a Deus, aleluia. Mas o servo de Deus tem que estar pronto a toda hora. O servo de Deus, glória a Deus, aleluia, o profeta do Senhor tem que estar pronto, glória a Deus, para passar o recado de Deus, da mesma forma que Deus ordenou, do que Deus falou, ele tem que ir lá e cumprir aquilo que Deus mandou e determinou ele fazer. E a palavra de Deus fala que Isaías se levantou e foi ter com o rei Ezequias. E quando chegou ao rei Ezequias estava deitado. Glória a Deus, aleluia. De repente ele voltou para, glória a Deus, o rei e disse: assim manda dizer Deus, arruma a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. E a palavra de Deus fala, glória a Deus, aleluia, que Isaías deu o recado e foi-se embora, virou as costas e foi-se embora. Assim tem que se proceder o profeta de Deus, assim o homem e a mulher de Deus tem que proceder. Glória a Deus, Isaías passou o recado de Deus e não ficou lá esperando para ver, glória a Deus, a reação de Ezequias, não. Isaías falou aquilo que Deus ordenou, glória a Deus, aleluia, virou as costas e foi embora. Ele não ficou, glória a Deus, aleluia, lá para falar da vida dos outros. Ele não ficou lá para ver a reação daquele homem. Ele passou o que Deus tinha mandado e foi-se embora. E do outro lado, o rei Ezequias, glória a Deus, aleluia, ele podia contestar o que, glória a Deus, o que Isaías estava passando para ele. Ele podia, glória a Deus, aleluia, não atentar ao que Isaías estava falando para ele. Mas a palavra de Deus fala, glória a Deus, aleluia, que de repente o rei Ezequias, ele teve, glória a Deus, aleluia, um sinal de humilhação. Ele reconheceu a fraqueza dele. Ele reconheceu, glória a Deus, aleluia, ali naquele leito, aonde é que ele tinha errado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele reconheceu que eles realmente estavam longe dos caminhos do Senhor. Mas a palavra de Deus diz assim, no momento, glória a Deus, aleluia, que Isaías saiu, a palavra de Deus nos diz que Ezequias virou para o canto da parede e orou a Deus e disse a Deus: Deus, lembra-te quando eu andava nos teus caminhos. Aleluia. Essa palavra já reconheceu. Lembra-te quando eu andava nos teus caminhos, espírito e verdade, quando eu era fiel a ti, Senhor. Olha Deus, aleluia. E a palavra de Deus fala que ele reconheceu, ele se humilhou na presença de Deus. Ele reconheceu, glória a Deus, que a maneira que ele estava vivendo realmente não estava agradando o coração de Deus. E a palavra de Deus fala que ele orou e chorou diante da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E a resposta de Deus, glória a Deus, foi instantânea para ele. Aleluia. A resposta de Deus, glória a Deus, aleluia, na vida de Ezequias veio mais rápido que o teu próprio recado. Por quê? Porque Ezequias reconheceu tua fraqueza. Ezequias reconheceu, glória
o erro dele, e ele se humilhou diante de Deus. Muitas das vezes, glória a Deus, aleluia, nós queremos achar culpa para o nosso pecado, nós queremos achar, glória a Deus, aleluia, justificativa para os nossos erros, e nos humilhamos diante de Deus, nos humilhamos debaixo das mãos do Senhor. E o rei Ezequias, glória a Deus, fez diferente. Ele se humilhou na presença do Senhor. E a palavra de Deus diz, glória a Deus, aleluia, que antes, glória a Deus, de Isaías sair do pátio daquele castelo, glória a Deus, aleluia, Deus falou com o rei, com Isaías: Isaías, volta a Ezequias, diz a Ezequias que ouvi a oração dele, glória a Deus, aleluia, e acrescentarei mais 15 anos na vida dele, glória a Deus, aleluia. É a resposta, glória a Deus, aleluia, daquele que se humilha, glória a Deus, diante de Deus. Deus tem resposta, glória a Deus, para nós. Deus tem resposta para você, minha irmã, para você, meu irmão. Desde que nós voltamos nossos corações com sinceridade diante do Senhor, desde que nós nos humilhamos e reconhecemos nossas falhas, desde, glória a Deus, aleluia, que nós voltamos um coração voltado em retidão a Ele. Ezequias chorou, Ezequias se humilhou, e a resposta de Deus foi instantânea na vida de Ezequias. De repente Isaías voltou até Ezequias e passou o recado de Deus novamente para ele: Ezequias, Deus ouviu a sua oração e manda dizer para você: eis que acrescentarei mais 15 anos de vida na tua vida. Glória a Deus, aleluia, salve a Deus. Nós podemos aprender nessa noite, glória a Deus, com a história de Ezequias, a qual muitos, glória a Deus, aleluia, às vezes lê essa palavra e não toma por exemplo. O mal do ser humano, glória a Deus, o mal do homem e da mulher, nosso, glória a Deus, aleluia, porque nós somos melhor do que ninguém. Nós viemos para Cristo, aceitamos a Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Deus nos alcança com as mãos misericordiosas, nos tira do lamaçal do pecado. Começamos bem na presença do Senhor, vamos caminhando a cada dia, Deus vai cuidando de nós, Deus vai nos colocando na posição. Mas de repente nós começamos, glória a Deus, aleluia, a fazer como Ezequias fez. Começamos, glória a Deus, aleluia, a desviar do caminho verdadeiro de Deus. Começamos, glória a Deus, aleluia, aquilo que não é pecado, aquilo que era pecado, de repente já não é mais. Aquilo, glória a Deus, aleluia, que doía nos nossos corações quando nós ia fazer, agora já não dói mais. Começamos a se corromper. Quando vem as lutas, quando vem a peleja, desfalecemos diante de Deus. Nós podemos aprender com esse homem que podemos fazer diferentes. Glória a Deus, aleluia. Hoje Deus dá oportunidade para nós, que possamos, glória a Deus, a cada dia a não fazer como Ezequias fez. Glória a Deus, aleluia. Porque para estar na presença de Deus, irmão, glória a Deus, aleluia, estar na casa de Deus todos os dias é muito fácil. É muito fácil, glória a Deus, aleluia, ser crente. Mas há uma diferença muito grande, irmãos, entre ser crente e ser servo de Deus. Ser crente, a palavra de Deus fala que até o diabo é. Ele crê que estremece, mas não obedece. Aleluia. Mas a palavra de Deus fala sobre o servo. Servir a Deus, há uma diferença muito grande. E quem é que serve a Deus? E aquele, glória a Deus, aleluia, que quando é levantado, aquele quando vem à presença do Senhor, ele recebe, glória a Deus, aleluia, e começa a andar, glória a Deus, na direção de Deus, na direção do Espírito. É aquele, glória a Deus, aleluia, que tem prazer, glória a Deus, aleluia, de chegar mais cedo na igreja, glória a Deus, e se curvar diante de Deus, e se humilhar no dia a dia diante do Senhor. Aleluia. Há uma diferença, irmãos, entre ser crente e ser servo. Há uma diferença muito grande. Então hoje Deus coloca para nós aqui essa oportunidade. Não podemos ser somente crente, nós temos que ser servo, nós temos que servir a Deus. Não temos que fazer nada por obrigação. E hoje, glória a Deus, aleluia, que nós vemos, infelizmente, irmãos, nas igrejas do dia a dia, é uma igreja que manca, é uma igreja, glória a Deus, aleluia, que não tem compromisso, glória a Deus, aleluia, com a obra de Deus. Uma igreja, glória a Deus, aleluia, que não tem compromisso de chegar, de buscar o Senhor. Deus conhece, irmão, aquele que pode fazer mais para Ele. Deus conhece aquele, glória a Deus, aleluia, que tem um tempo.
mas às vezes fica em casa se enrolando, mas não vem buscar de Deus. Aleluia. Isso é servir a Deus, irmãos. Glória a Deus. Estava lá em casa hoje, glória a Deus, posto de expressão lá em casa, tá, pastor Tiago, irmão Dalziza, posto de expressão. Aí irmão Dalziza diz assim: irmão, você pode me levar na igreja às 5 horas? Eu disse: posso, irmão. Tu sabe aqui, eu não estou aqui falando para engrandecer ela. 5 horas da tarde, irmão, deixei ela aqui. Estou sozinho aqui, ó, lavando a igreja, fazendo, servindo a Deus. Porque essa obra aqui não é minha, não é do pastor, não é do irmão Antônio, essa obra aqui é de Deus. Isso não é servir a Deus, irmão. Isso é fazer para Deus. E Deus, irmão, a palavra de Deus fala que os olhos de Deus são como 2 chamas de fogo que está no céu. Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo. E Deus, glória a Deus, aleluia, está requerendo nessa noite. Deus está requerendo aqui, glória a Deus, aleluia, de mim, de cada irmão, de cada irmã, que nós podemos fazer mais para Ele. Nós podemos, glória a Deus, aleluia, abraçar mais a causa, abraçar o Evangelho, fazer mais dentro da casa de Deus. Porque aqui, glória a Deus, aleluia, nós somos uma família. Nós temos que ser como um efeito formiguinha. Não pode ser só um ou outro, não, tem que ser todos. A igreja é uma unidade, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que abraçar a causa de Deus. Não é a nossa causa, não, é a causa de Deus. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus fala que quando Ezequias se humilhou, ele falou para Deus: Deus, lembra-te. E a palavra de Deus fala que ele se lembrou. Deus lembrou. Então tudo que você fazer para Deus vai para o memorial de Deus. Tudo que você fazer dentro da obra do Senhor, dentro da casa de Deus, vai estar no memorial. E Deus vai lembrar de você. Na hora que você mais precisar, Deus vai lembrar de você. Aleluia. Então Deus está querendo isso aqui, irmãos. Deus está querendo mais compromisso. Deus está querendo que nós cheguemos mais cedo na igreja. Antigamente, glória a Deus, aleluia, lembro-me quando eu era criança, glória a Deus, aleluia, não estou aqui soltando indireta para ninguém, mas a palavra de Deus já tem que ser falada. Eu lembro quando eu era criança que meus pais estavam na igreja, um novo convertido vinha convertir ao Senhor, ele entrava no ministério de oração e passava um ano no ministério de oração aqui, todo dia, quando dava 7 horas da noite, ele estava ali. A igreja estava fechada, ele estava lá na porta esperando a pessoa para abrir a casa do Senhor para orar. Reconhecemos que algumas pessoas trabalham, as pessoas às vezes têm seu compromisso, mas não se esforce, irmão. Vamos se esforçar, que tem dia que dá. Tem dia para nós chegar mais cedo, para glorificar a Deus, para buscar a presença do Senhor. Irmãos, a oração é a chave da vitória. A palavra de Deus fala que Daniel, glória a Deus, aleluia, orava o Senhor 3 vezes ao dia. E sempre teve perseguição na vida de Daniel. O homem, glória a Deus, aleluia, que foi tirado, glória a Deus, aleluia, no meio do teu povo de Judá, e foi levado a cativa à Babilônia. E a palavra de Deus fala, glória a Deus, aleluia, que Deus exaltou ele o tempo todo lá. Mesmo, glória a Deus, com as perseguições, Deus estava com ele. Ele venceu. Por que ele venceu? Porque ele orava, ele buscava a Deus. Ele não olhava para a situação, não. Tinha um decreto, havia um decreto: aquele que orar, aquele que buscar, aquele que, ó Deus, aleluia, que dobrar teu joelho diante de outras coisas a não ser o rei, irá parar na cova dos leões. Daniel, ele olhou para isso. Daniel, ó Deus, algum momento ele parou? Não, a palavra de Deus fala que não. Ele não fez por a conta, mas ele fez porque ele fazia, porque ele sabia que a providência dele não vinha do rei, vinha de Deus. Então é isso que Deus quer, irmão, que nós vamos buscar mais oração, que nós vamos chegar mais perto dele, entendeu? Isso que Deus quer. O povo, glória a Deus, aleluia, hoje tem se distanciado de Deus. Uma igreja que não busca Deus, um povo que não tem comunhão com Deus na oração. Não adianta, mas nós só vamos conseguir vencer através da oração. A oração é que leva o cristão mais perto de Deus. A comunhão de Deus e o homem está através da oração. Porque sem a oração, irmãos, nós não vamos conseguir vencer. Vamos aprender com os erros de Ezequias. Vamos aprender, porque a palavra, glória a Deus, aleluia, segundo o ditado, o verdadeiro sábio não é aquele que aprende com os próprios erros, mas é aquele que aprende com o erro dos outros. Então vamos aprender a cada dia a ser mais servo de Deus. Vamos aprender a servir.
Porque Deus, nós estão procurando os verdadeiros servos, aqueles que estão aqui de corpo e alma e espírito, irmãos. Esse é que Deus quer, amém? E que o Espírito Santo de Deus venha falar mais de cada coração. Meu Deus, meu Deus. Graças a Deus, nosso Deus. Graças a Deus. Receba a serva de Deus, que as palmas bem alegres para Jesus. Amém, né? Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus.